Paz e graça seja na vida de todos, seja com todos. Hoje o nosso estudo está no capítulo 34 de Êxodo, aprendendo um pouco mais com o Senhor. O nosso capítulo hoje tem o título As Novas Tábuas da Lei. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou. Deus agora, ele fala com Moisés: você vai pegar 2 tábuas de pedras, vai talhá-las, vai prepará-las e vai subir o Monte Sinai, porque eu vou escrever novamente o que havia escrito nas primeiras tábuas. Lembrando que Deus não mandou Moisés quebrar aquelas tábuas. Mesmo vendo aquela adoração, aquela afronta a Deus, essa atitude de quebrar as tábuas foi atitude de Moisés. E na primeira vez que ele sobe o monte, não se fala nada, não se tem relato algum que Deus pedisse que Moisés talhasse essas tábuas de pedra. Ele agora orienta-o, dá ordem que agora ele prepare essas tábuas. E nós já percebemos aqui, sem dúvida alguma, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Mas antes desse manifestar de Deus, o capítulo anterior, quando Deus diz que não ia com o povo, eles choram abundantemente, se arrependem e tiram as suas joias, os seus brincos, uma posição de humildade, de submissão, de quebrantamento. Então, Deus agora vai escrever novamente as tábuas. Isso é muito importante, a ordem das coisas, dos acontecimentos. Não existe um derramar de graça, um derramar de misericórdia de Deus, sem antes haver um quebrantamento, um arrependimento. Só depois dessa atitude do povo é que Deus vai agora usar de misericórdia, vai escrever as tábuas novamente, porque o que Deus vai escrever é a mesma coisa que ele havia escrito nas tábuas que Moisés havia quebrado. E Moisés então prepara as tábuas de pedra e ele sobe ao Monte Sinai, a toda a instrução de Deus para que nem animal, nem pessoas, ninguém subisse ao monte com Moisés. E a palavra de Deus diz que Moisés ficou ali no monte 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Só um comentário sobre esse jejum de Moisés, porque biologicamente o ser humano não suporta 40 dias sem beber água. Então nós já vemos aqui uma graça que Deus deu a Moisés para um jejum de 40 dias sem comer e sem beber água. Quando ele chega, a glória de Deus ali enche o Monte Sinai, enche ali a vida de Moisés. E é interessante que no versículo 6, o próprio Deus diz a respeito de si mesmo. Isso é muito legal, porque em Provérbios nós temos instrução que não seja nós a elogiar a nós mesmos, que os elogios a respeito de nós venha de outros.
Mas Deus é Deus. Deus não tem problema algum com soberba, com altivez. E o ser humano tem, né? Quando ele é muito elogiado, isso estraga o ser humano. Só um comentáriozinho. Então Deus diz de si mesmo, e passou diante de Moisés proclamando, Deus proclamava a respeito de si mesmo. Senhor, Senhor, ele está dizendo, eu sou o Senhor. Sou Deus compassivo e misericordioso. Sou paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantenho o meu amor a milhares e perdoo a maldade e a rebelião e o pecado. Contudo, não deixo de punir o culpado. Castigo os filhos, os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Isso aqui nós comentamos quando Deus dá os 10 mandamentos lá em Êxodo capítulo 20. Essa expressão que a maldição para os filhos por causa dos pais até a 3ª e 4ª geração, esse versículo está relacionado à idolatria. Porque Deus começa os mandamentos dizendo, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nem imagem de escultura semelhante no céu, na terra. E continuando essa questão da idolatria, Deus cita essa questão de maldição dos filhos. E eu expliquei sobre isso, que quando os pais eles têm problema com a idolatria, eles erguem em suas casas ídolos. Não somente eles estão adorando e colocando ali os seus filhos também, porque eles aprendem o que os pais estão fazendo, quanto é uma questão cultural. Quantas pessoas nós observamos que são adoradores de um determinado ídolo, e isso vai para a 3ª, para a 4ª, até que alguém quebre aquela idolatria e coloque o Senhor como o único Senhor de suas vidas. E Deus aqui então falando de si mesmo, ele fala que ele é misericordioso, que ele é paciente, que ele é cheio de amor e de fidelidade. Imediatamente Moisés prostou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo, Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faz de nós a tua herança. Tem uma palavra aqui que chama muita atenção, sempre chamou a minha atenção em determinadas pessoas, heróis da fé que nós temos citado na palavra de Deus, quando há uma intercessão pelo povo, e nós vemos aqui Moisés falando assim, olha, perdoa o nosso pecado. Moisés está aqui se colocando como o povo, na mesma altura que o povo, mas como assim? Moisés ficou indignado com a adoração do povo aos ídolos? Moisés ficou indignado com a murmuração e a reclamação do povo? Como que agora ele vem e fala, perdoa a nossa maldade? Isso é muito lindo, é o amor de um líder, é o amor de um sacerdote dentro da sua casa que diz, Senhor, perdoa a minha família, perdoa-nos. Em Ezequiel 22, no versículo 30, Deus diz assim, procurei entre os homens quem construísse muros e se pusesse na brecha diante de mim e em favor dessa terra. Intercessores são homens e mulheres que se colocam na brecha, que não deixam um buraco no muro,
Ele vai ali naquele buraco, naquela brecha, e ele se coloca na brecha para que a ira do Senhor não passe por aquela brecha. São intercessores e eles se colocam como pecadores que somos mesmo. Somos pecadores. E eu acho isso lindo da parte de Moisés, quando ele diz: nós pecamos, nós falhamos, tem misericórdia de nós, vai conosco, Deus, não nos deixe sozinhos. Faço aliança com vocês, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas, jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Deus já tinha feito coisas maravilhosíssimas, que não tinha como explicar. As 10 pragas que só atingiam os egípcios, não atingiam os hebreus morando ali na terra do Egito. O mar que se abre e eles passam a seco. O maná caindo todo dia. Água saindo da rocha. E Deus diz que vai fazer coisas ainda maiores. Deus tem coisas grandes para as nossas vidas. Muito grandes. Porque Ele é Deus. Os pensamentos dele não são como os nossos pensamentos. Eu amo e sempre repito este versículo. Efésios 3, versículo 20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos pedir ou mesmo imaginar. E olha que a nossa mente vai longe. Ela vai a quilômetros, ela vai à velocidade da luz, a nossa mente, não é verdade? E Deus é poderoso para fazer além. Aí Deus diz assim no 11, obedeça às ordens que eu lhes dou, expulsarei diante de vocês. Aí ele vai falar todos os inimigos, mas antes ele tem aquele si. Obedeçam. Me obedeçam, porque eu mesmo vou expulsar os inimigos de diante de você. Simplesmente obedeçam a Deus, que o próprio Deus vai fazer essa obra. Acautele-se para não fazer acordo com esses inimigos que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Deus fala conosco. Não faça aliança com incrédulos, com ímpios. Ímpios aqui é aquele que não teme a Deus. Não faça aliança, não se coloque num jugo desigual com o incrédulo, porque o jugo não vai ficar alinhado. Vai pesar muito para um lado e vai pesar para o lado do justo. Deus está dizendo, olha, não case com as mulheres deles, não se alinhe a eles, pelo contrário, quebre os postes ídolos deles. Quer dizer, chegou naquela terra, tome posse da terra, não faça aliança com esse povo e quebre todos os postes ídolos que tem neste lugar. É a instrução de Deus para nós. Obedeça. E Moisés, ele desce do monte e desce dali com as tábuas da lei, escrita os 10 mandamentos pelo dedo de Deus. Não foi qualquer um. Foi entalhado naquela pedra, porque a lei do Senhor hoje, ela tem que estar nas tábuas do nosso coração. No nosso coração. Firmadas no centro do nosso coração. E Deus também fala com ele sobre 2 festas que é para ele celebrar. A festa das semanas, que é na época da colheita. E Deus tinha instituído 3
festas. Essas festas, quando eles celebravam, eles estavam lembrando o que Deus fazia por eles. Eles estavam rendendo graças, adorando, e isso fazia eles lembrar, fazia eles ensinar para as próximas gerações e fazia uma diferença entre o povo de Deus e o povo que não serve a Deus, porque a celebração deles era a um Deus, a um único Deus, verdadeiro, soberano. E Deus institui essas festas e coloca novamente essa questão deles celebrarem as festas do Senhor. Depois, quando Moisés desce, algo interessante aqui acontece. Eles repararam que o rosto de Moisés brilhava. Mas brilhava tanto quando ele ficava com o Senhor que eles tinham medo. Eles ficavam apavorados e pediam a Moisés que colocasse um véu. Sabe o que fala para o nosso coração? Porque quando a gente está com o Senhor, que o Espírito Santo está morando em nós, que nós estamos tendo mudança de vida, as pessoas veem. Elas veem uma alegria na nossa vida que eles não sabem explicar. E muitas vezes eles veem paz, eles veem alegria, eles veem um brilho que eles às vezes falam assim: você é crente. Você é crente. Eu estou vendo algo novo, diferente. E você tinha tudo para estar murmurando, reclamando, gritando, chorando pelo que você está passando agora. E você, no entanto, passa paz para a minha vida, passa consolo para a minha vida. Aquele que anda com o Senhor é notado que ele é diferente, que ele resplandece. Fica essa palavra para o seu coração, em nome de Jesus.